a gente que faz está hoje aqui na Danone. Vocês vão perceber esse cenário novo. Nós estamos aqui na Danone para falar de alimentação saudável e para conversar com a Ana Cis, que é gerente de Master Brand aqui da Danone. Antes de mais nada, Ana, obrigado pela participação. Explica pra gente o que é ser um gerente de Master Brand, por favor. É algo novo, então apesar da Danone ser essa empresa de marcas históricas e muito icônicas, a gente nunca teve uma marca que abraça aquilo que é comum a todas as outras marcas. Então é como se fosse uma marca-mãe. Então o que eu estou fazendo aqui é a criação de uma estratégia de Master Brand. Um conceito que permeia todos os produtos da empresa. O que é essa Danone como empresa, né? Que vai trazer tudo aquilo que está no backstage para aquilo que a gente faz na empresa como um todo, independente das marcas. E que obrigatoriamente permeia tudo que a gente faz. Todas as marcas, todas as ações que a gente toma. Então isso aqui é uma Master Brand, é uma marca-mãe. Você acha que isso é uma iniciativa que só uma grande empresa pode ter? Ou que uma empresa de qualquer tamanho devia pensar em ter? Então, qual é a tua avaliação? Olha, eu acho que a criação de uma marca, ela sempre demanda muito tempo e muito investimento. Qualquer marca. Então, acho que quando você é pequeno, talvez uma marca-mãe faça menos sentido. Eu acho que vale a pena você investir naquela sua marca, para você criar um awareness daquilo, para você garantir que você está conseguindo, de fato, agregar valor ao seu produto final. Mas com um conceito básico, né? Quer dizer, a empresa tem que ter algumas causas, não? Hoje. Isso, toda empresa tem que ter, isso com certeza. Toda empresa tem que ter o que é meu propósito, o que me move, qual que é a minha missão, quais são os meus valores básicos, né? E isso tudo obrigatoriamente vai permear no mínimo a cultura da empresa. Mas ela pode não significar valores adicionais para uma marca. Isso não precisa ser obrigatório. Agora, passou a ter 2, 3 marcas, é interessante. Porque o que acontece quando você fala de uma marca, se o consumidor automaticamente já sabe que ela é de uma marca-mãe, que ele já agrega alguns valores, ela acaba respingando nas suas outras marcas. Então é uma forma de até de otimizar aquilo que você tem feito, né? Porque senão você vai ter que falar a mesma coisa para 2, 3, 4 marcas. Agora não. Se eu acho que a Danone é inovadora e eu sei que IoPro é da Danone, na hora que vier a IoPro, eu já vou falar, putz, entendo que isso aqui é inovador, que isso aqui tem credibilidade. Se você sabe que a Danone é histórica e ela tem uma qualidade muito reconhecida na sua cabeça, até se eu lançar uma nova marca, eu já tenho muito mais chance dela dar certa se eu automaticamente conseguir linkar ela com Danone. Então a Master Brand, ela faz isso, ela otimiza também aquilo que é comum para todas as suas marcas. Então, esses conceitos que você deu já são conceitos reais da Danone, não foram um exemplo. Não, são os conceitos reais são conceitos reais que guiam de alguma forma a Danone. Sim. Que vai muito pela alimentação saudável também, né? Isso. Como é que é essa história de alimentação saudável na Danone? Quer dizer, de que forma vocês promovem essa alimentação saudável? A Danone está há mais de 50 anos no Brasil e a gente tem como missão levar saúde através da alimentação para o maior número de pessoas possível. Então essa é a nossa missão, é isso que permeia tudo que a gente faz aqui. A gente está sempre focado em saúde através dos nossos produtos. Parece uma frase muito grande, né? Então por isso até que a Master Brand agora está criando um novo slogan, que é Danone, tudo de bom, tudo de bem. Então quando eu falo tudo de bom, vem muito na nossa cabeça, quando eu falo, isso aqui é tudo de bom. Tem sabor, tem saúde, então é por isso que a gente está falando sobre tudo de bom. E tudo de bem, aí foge um pouquinho aqui da saúde das pessoas, mas tem a ver com saúde do planeta. Porque a gente sabe que isso está interligado, né? Aquilo que eu consumo não pode fazer bem só para mim, tem que fazer bem para o planeta também. Então a gente fala que a gente também é tudo de bem. Então, Danone, tudo de bom. Como é que vocês enfrentaram algumas questões, como por exemplo, embalagem? Sim. Para falar desse assunto. Olha, embalagem para nós sempre foi um assunto muito de bastidor, vamos dizer assim, que é como é que a gente pode usar cada vez menos plásticos? Como é que a gente garante a segurança dos nossos alimentos, mais utilizando o que a gente conseguir de plásticos que são recicláveis? Será que eu começo a utilizar plásticos que são parte reciclado? Isso vai me trazer a segurança necessária, o transporte que eu tenho que fazer vai estar seguro também com isso? Então, ele é um assunto que está muito mais da porta para dentro, vamos dizer assim, mas a gente está com planos agora que a gente está criando essa Master Brand, a gente falou, putz, como é que a gente começa a colocar isso da porta para fora? Então, a gente tem uma área que só para isso e que a gente está fazendo ali um entendimento profundo do que eles fazem para conseguir agora começar a comunicar para o consumidor. Eu falei embalagem como um exemplo, mas é óbvio que vocês têm que pensar em todos os ingredientes daquele produto. Né? Como é que é essa seleção criteriosa de ingredientes, pensando com essa perspectiva de do bem maior, que é o bem da sociedade como um todo?
A Danone, é até legal você falar, porque a Danone lançou agora em fevereiro um Centro Internacional Tecnológico de Inovação. E nesse centro, um dos pilares é, de fato, como é que eu posso ter cada vez mais produtos mais saudáveis. E passa até pelo entendimento do consumidor, né? Porque o que é saudável para o consumidor? É um conceito bem amplo, né? O que é saudável para você? Será que é o mesmo que é para mim? Será que o que você precisa é o mesmo que é para mim? Como que a proteína do IoPro vai regenerar o seu músculo e o meu? Então a gente tem um centro de pesquisa só para isso. Assim como a gente também tem um centro de pesquisa clínica só olhando para alergias, necessidades, às vezes são específicas, porque a gente tem um departamento aqui todo de nutrição especializada, que a gente chama. Então a gente entende quais são as necessidades que estão latentes e como que a gente, com os nossos produtos, pode atender a isso. Então a gente olha para a jornada, a gente olha para necessidades muito específicas e a gente olha, obviamente, para a nossa capacidade de atender aquilo. Então, normalmente, esse é o encontro que a gente faz para ser tudo de bom. A gente tem nutricionistas aqui dentro também, a gente tem um departamento só de nutricionistas. Então, às vezes eu, Ana, do marketing, eu também sou responsável pela marca Danoninho. E aí, às vezes, vem umas ideias, não sabe, nossa, por quê? É uma marca que está na referência de memória Exato. De qualquer um, Se né? mistura com a minha história, né? Ela está há 50 anos no Brasil, eu tenho 37 anos, então estou completamente dentro dessa marca. E eu tenho 2 filhos também, então não tem jeito, tá sempre ali, né, com a gente. Então eu, às vezes, mesmo sendo do marketing de Danoninho, eu me coloco, às vezes, até como essa compradora da marca e falo, por que a gente não faz tal coisa? E essas nutricionistas aqui vêm e falam, Ana, é o seguinte, a gente tem um padrão aqui, que a gente sabe o que é preciso. Então, até quanto de açúcar dá para ter, até quanto de gordura deveria ter, qual é a quantidade que uma criança consegue consumir, qual é a habilidade dela de consumir sozinha ou não um produto e como que isso pode atrapalhar a rotina dos pais. Então, assim, a gente tem nutricionistas aqui para garantir que tudo que eu faço, qualquer andada que eu dou aqui como marketing, como vendas, esteja dentro dos nossos parâmetros aqui internos de nutrição. E no caso de pessoas que tenham restrições alimentares, celíacos, por exemplo, como é que vocês enfrentam esses desafios? Porque vocês têm que pensar como um todo, o público consumidor, né? A gente tem muito na área de nutrição especializada. Em nutrição especializada a gente tem um mapeamento, até porque, por exemplo, o celíaco, né, é uma alergia que vem desde que você nasceu. Então, como é que a gente tem produto para toda a jornada de vida, a gente sabe desse problema que acontece desde que nasce e a gente tem toda uma linha de nutrição especializada que é focada, inclusive, para quem tem esse tipo de alergia. Como é que é fornecer informação nutricional para as pessoas nas embalagens? Isso mudou bastante no Brasil, tem uma legislação recente, vai mudar mais? Vai. Ainda não mudou? Ainda não. Na verdade, a Anvisa tem uma legislação, mas que dá um tempo para a indústria poder se adaptar, né? E o tempo que a gente tem é que a partir de outubro desse ano, todos os produtos que saírem tem que estar de acordo com essa nova regulamentação da Anvisa, que tem uma mudança na tabela nutricional, que é bastante técnica, não tenho aqui tudo de cabeça, mas ela tem uma nova exigência. Então, por exemplo, os produtos todos vão ter que começar a falar a quantidade de açúcar que eles possuem. Isso não era uma exigência, por incrível que pareça. A Danone já coloca. Por exemplo, se olhar o Danoninho lá, desde o ano passado, tá lá o quanto de açúcar a gente coloca, mas não era uma obrigação. E além disso, a gente vai começar a ter uns selos frontais. Não sei se você já viu no México, no Uruguai, que tem uns selos pretos na frente, dizendo, ó, esse produto é alto em açúcar, alto em gordura. Então, a Anvisa tem um parâmetro do que se pode consumir diariamente ou não, qual é a quantidade, das porções que você deveria consumir por dia, e, portanto, vai lá e sela seu produto e fala, ó, isso aqui está alto em açúcar, para que o consumidor saiba. Esse selo também vai estar nos produtos, nos rótulos, a partir de outubro. E aí eu já vou trazer a boa notícia aqui para a Danone, é que esse padrão que eu te falei interno, que as nossas nutricionistas seguem bastante de nutrição, ele é mais alto que a da Anvisa. Então, 98% dos nossos produtos não vão ter esse selo na frente. E aí eu falei 98, só 2 vão ter, mas é manteiga e creme de leite, que são ricos em gordura por si só, né? É isso que eles são. Então, por isso que eles vão estar lá como alto em gordura. Mas todos os demais, então para quem pensa Danoninho, está dentro do parâmetro de consumo diário. Danette está dentro do padrão de consumo diário. IoPro, Activia, Danone, Silk. Então, todos esses produtos vão estar. Então, sim, teremos uma nova regulamentação, mas a gente tá até feliz com ela. Parece que está atrasado nisso. Você falou do México, eu me lembro de uma viagem que fiz ao México já há muito tempo.
E aí eu vi que não tinha sal sobre a mesa. E pedi o sal. Né? E aí o garçom estava me explicando, como estrangeiro que sou, no México, que o sal você precisa obrigatoriamente pedir. Ele não pode estar sobre a mesa nos restaurantes, não. Você precisa solicitar, caso contrário, eles não oferecem. Quer dizer, mostra uma discussão já muito antiga de países como o México, que podem ser comparados com o Brasil, nesse assunto. O Brasil está atrasado ou não? Olha, eu acho que assim, quando você compara com o México, com o Uruguai, que sempre foram muito avançados nas pesquisas sobre rotulagem, tá? Eles sempre foram. Então, eu sou engenheira de alimentos de formação, então eu sempre estive na indústria de alimentos e a gente sempre ouviu falar do que acontecia principalmente no México. Tá acontecendo lá, pode ser que uma hora aconteça aqui. Então, eu acho que depende com quem você compara. Mas, ao mesmo tempo, você vai olhar para Estados Unidos, você vai olhar para a Europa e você não tem esse tipo de alerta, você não tem esse tipo. Então, pelo depende. contrário, né? Nos Estados Unidos tem o problema da obesidade grave. Isso. Acho até que o Brasil tem uma preocupação bem grande com saudabilidade. A gente fica muito feliz de poder trabalhar com isso aqui, porque é um risco no final, né? Eu te falei que a gente tem esse regulamentação interna de nutrição. E se isso não batesse com a preocupação do brasileiro, eu ia ter um grande problema de venda, né? Porque eu falo, putz, estou atendendo o que a Danone quer, mas o produto não está gostoso. O produto não está com a textura que deveria ter, porque o que dá textura muitas vezes é a gordura, né? Então, e a gente não tem. Nossos produtos, inclusive, a gente tem análises muito periódicas sobre sabor e a gente é muito bem aceito, né? Muito favorito e tal, em todas as categorias que nós estamos. Então, eu acho que não. Acho que o brasileiro não está atrás, acho que depende da sua comparação, né? Vocês estão percebendo hoje um cenário novo aqui no Gente que Faz. Nós estamos na Danone, na Avenida Paulista, em São Paulo, centro de São Paulo, 21º andar, uma vista linda que vocês estão perdendo, a vista que a gente tem aqui dos estúdios. E nós estamos conversando com a Ana Cis, que é gerente de Master Brands aqui da Danone. Nós vamos voltar daqui a pouquinho para falar mais. Hoje é um programa diferente. Hoje nós não estamos falando de empreendedorismo, estamos falando de alimentação saudável e a gente volta daqui a pouco. Gente que faz diferente hoje, gente que faz falando de alimentação saudável. Nós estamos na Danone conversando com a Ana Cis, que é gerente de Master Brand aqui da Danone. Ela já explicou pra gente o que é esse Master Brand no primeiro bloco. É um conceito que vai permear todos os produtos de uma empresa grande como a Danone, dando um norte aí e marcando de alguma forma todos esses produtos. Tá certa a minha definição, Ana? Certo, então, é isso mesmo. Então, ainda bem. Ana, me conte uma coisa. Como é que uma empresa alimentícia incentiva esses hábitos alimentares saudáveis? Quer dizer, a publicidade, a comunicação da empresa, ela não pode estar focada só no consumo, mas sim num consumo sustentável, saudável, não é isso? É isso mesmo, é exatamente isso. Eu acho assim, a primeira coisa que a gente faz é garantir que a gente tem produtos que possam ser consumidos diariamente, né? Que é o que a gente estava falando no bloco anterior. Então a gente tem um foco completo, falar, putz, pelo menos eu tenho o quê, né? Para o que incentivar. E aí a gente começa a incentivar, e acho que essa é uma onda que está acontecendo nova aqui na Danone, conscientizando as pessoas dos benefícios de uma alimentação saudável, porque a gente percebeu que apesar de, na pandemia principalmente, ou no pós-pandemia, as pessoas começarem a procurar cada vez mais alimentos mais saudáveis, e entender muito bem que cada escolha que eu faço, né, se eu uso máscara, eu entendo que eu não pegava o Covid. Então, realmente ficou muito mais latente cada coisa que eu faço realmente vai impactar muito a minha saúde. Então, cresceu muito essa consciência da saudabilidade. Mas, ao mesmo tempo que cresceu a noção de preocupação, veio mas eu não sei como fazer, eu não sei se eu sei fazer, não sei para que serve tudo isso que estão me colocando aqui. Então, quando eu falo que eu tenho um produto IoPro com 25 gramas de proteína, ou que eu tenho Activia, que tem probióticos, ou que 3 pontinhos, me parece saudável, é isso que a gente está ouvindo do consumidor, mas eu não sei para que serve. E aí isso pode não mover para uma ação. Eu sei que é saudável, mas não sei se é para mim. Então, a gente está agora numa nova onda de falar qual que é o benefício desse produto na sua saúde. Porque aí sim você vai se sentir ainda mais motivado. Você vai falar, putz, isso me faz bem. Então, a Activia, a gente está com uma campanha no ar agora, com o Cauã Raymond, com a Rafa Kalimann, que fala dos 5 benefícios. Então, ele fala sobre quando você lembra consome... esses 5 benefícios? Quais são?
teste, hein? Ó, a gente tá aqui, ó, com... Tá todos aqui, ó. Alívio de dores abdominais, alívio de gases. Entendi. Tem alguns aqui, a gente pode dar uma colada, porque eu não sou responsável por Activia. Não tem problema. Mas ele fala muito sobre isso, que é esse... Tira o desconforto intestinal, alívio de gases, dores abdominais, inchaço. E aí você começa a perceber, você fala, é para isso que serve esse produto, que tem fibra, que tem probiótico. Porque a gente aqui no Brasil tava nesse movimento de quem tem mais proteína, quem tem mais alguma coisa. Você fala assim, será que é isso? Né? Para que serve? É quem tem mais que ganha? Será que eu tenho um limite de absorção? Tal? Então a gente está agora indo para o benefício, que eu acho que é uma boa forma de falar, né, por que eu deveria consumir um produto saudável. Fica mais claro para o consumidor. Isso é, obviamente, uma informação que fica fácil para uma empresa do tamanho da Danone passar para o seu consumidor. Como a gente fala também aqui no canal Empreender, para as pequenas empresas, como é que esses pequenos empreendedores no setor alimentício, por exemplo, podem se guiar? Mirar no exemplo da Danone de empresas grandes é uma dica ou não? Eu acho que sim, eu acho que assim, uma coisa que a Danone faz, que dá para todo mundo fazer na vida, assim, muita inovação aqui surgiu assim, tá? É prestando atenção em pessoas. Então a gente fala que é centrado em pessoas. E as pessoas estão aí sendo acessíveis para qualquer um, né? Então, como é que a gente começa a perceber de fato quais são as dores das pessoas hoje, quais são as necessidades dela e como que o meu produto vai atender a ela? Porque é assim que você vai ter, a gente fala aqui que é a human truth, né? A verdade humana, que é olhar para a pessoa e falar onde é que eu me conecto com você. E não o contrário, porque muitas empresas acabam olhando para dentro e falam, nossa, eu acho que o meu produto é isso, eu acho que a minha empresa é isso, então eu vou comunicar isso. Mas aí você não ecoa, né? Você não encontra com as pessoas. Não faz sentido com o teu discurso. Não bate em mim. Você olha e fala, entendi, mas não vou comprar, porque não entrou aqui. Agora, quando você faz o seu discurso, mesmo que seja uma empresa menor, mesmo que seja um produto novo, a partir de qual dor eu vou te tocar aí, né? Onde é que você está precisando que eu estou atendendo, eu acho que esse é o que a Danone faz e que todo mundo poderia fazer. Investimento em pesquisa permanentemente. Pesquisa permanentemente. A gente, mesmo sendo a Danone, a gente tem marcas menores aqui e que trabalham como empresas pequenas, tá? Com pouquíssimo investimento. Não consegue pegar carona em um monte de coisa. Mas mesmo assim, a gente garante que a gente está com grupos, mesmo que seja pequeno de pessoas, mesmo que ele não seja estatisticamente válido, para você poder bater um papo, ouvir, testar as suas hipóteses. Então, é importante, porque quando a gente fala pesquisa, parece que eu estou falando de Kantar, de Nielsen o tempo inteiro, que são institutos maravilhosos, mas que são imensos, né? E que acaba saindo caro, dependendo do investimento que você tem. Então é isso, acho que é menos sobre falar de pesquisa e mais sobre uma escutativa o tempo inteiro ligada. Até assim, eu vou no mercado, eu estou ouvindo. Por que aquela mãe colocou aquele produto no carrinho? Como que foi aquele momento de decisão? Ali na gôndola de refrigerado, por que ela foi para essa marca, não para outra? Ela olhou para preço? Ela chegou a olhar no rótulo? Pode não ser estatisticamente válido, mas vai valer muito, com certeza. Fora as pesquisas de mercado, efetivamente, que são desenvolvidas, né? São, a gente tem muitas, né? A gente conta com muitos institutos, a gente tem uma área interna também aqui, tá? A menina passou agora há pouco aqui. A gente tem uma área interna aqui só de pesquisa de consumidor, que inclusive a head é a Carla Ramos, e ela é uma ótima mediadora. Então, quando a gente também não tem grana, às vezes a gente fala, Carla, junta aqui uns grupinhos e faz uma mediação aqui pra gente garantir que a gente tá ouvindo de fato o consumidor, conseguindo fazer pesquisa. E a gente faz pesquisa de tudo, né? A gente faz pesquisa dessas dores que eu te comentei. Então, a gente vai livre. A gente junta um grupo de pessoas, mães, e vai livre. Vamos ouvir qual é o seu dia a dia, quais são suas dores, o que te falta, tá. Depois a gente faz pesquisa para ver se aquilo que a gente pensou de inovação faz sentido. Eu faço pesquisa para ver se o preço que eu estou pensando está correto, a embalagem está legal, está transmitindo aquilo que ele imagina. E depois eu ainda faço uma pesquisa para ver como é que eu estou sendo realmente utilizado, onde é que eu estou entrando na jornada depois que eu lancei, né? Então a gente faz bastante pesquisa quando a gente consegue, porque elas tem são muito sazonais, valor. não? Ou é no momento de lançamento de um produto? Como é que funciona? Depende. Então a gente tem as pesquisas que a gente tem que são periódicas, né? Então, por exemplo, Nielsen, para saber a minha participação de mercado. Isso a gente tem, a cada 2 meses a gente recebe como é que está a nossa leitura de mercado.
Cântara a gente tem, Cântara ela faz sobre o uso do nosso produto, né? Então ela sabe dentro da casa do consumidor o que realmente está sendo utilizado, faixa etária, isso também é periódico. Agora, se eu vou fazer uma inovação, então a gente já tem aqui um pool de pesquisas que vão ser feitas de inovação. E aí a gente vai lá e faz quase que fosse um bid, fala, a Activia vai ter um, e a Pro vai ter um. Quem que vai ser o prioritário para a gente fazer umas pesquisas mais a fundo sobre qual produto inovar, qual marca. Então, o Master Brand está num processo de pesquisa grande agora, eu sei que tudo que eu faço aqui dentro parece ser muito importante, parece mover a imagem do consumidor sobre o que ele tem da Danone. Então, quando eu começo a falar o que eu faço com pequenos produtores, essa história que eu te contei aqui de pesquisas clínicas, o que eu faço para entender o consumidor, quando eu começo a contar para ele do meu padrão de nutrição que eu tenho interno, parece mover. Mas não dá, né? Nem todo mundo tem 28 minutos para me ouvir falando da Danone. Muitas vezes você tem o quê? 3 segundos na frente de uma embalagem, 30 segundos, se tudo der muito certo, na frente de uma campanha. Então eu preciso saber resumir esse tudo de bom, tudo de bem, aqui ó, numa coisa muito rápida. Então a gente está nesse momento, numa pesquisa, em que a gente está estimulando e tentando entender, tá bom, quando eu falo essa frase, o que você entende? Quando eu falo que eu faço isso, parece bom, não parece bom, e isso, então a gente tem bastante pesquisa aqui dentro. E como que se combate do ponto de vista da imagem? Pergunta agora, me perdoe, é um pouco capciosa. Como é que se combate do ponto de vista da imagem, às vezes preconceitos em relação a algum produto? Danette, por exemplo. Você olha o Danette na geladeira, você tem vontade. Quem não tem vontade de comer um Danette? Mas você pensa 2 vezes antes de comer um Danette. Como é que você explica que aquele produto, de alguma forma, foi pensado para mitigar qualquer problema eventual de saúde? Vou te falar que a estratégia de Master Brand vem inclusive por isso. Porque quando eu falo para você que nenhum produto da Danone vai para o mercado sem passar pelo crivo das minhas nutricionistas aqui dentro, o dia que você tiver isso na sua cabeça, você vai olhar para a Danette, vai ver que Danette é Danone, como Gustavo Borges costumava falar, e você vai lembrar, você vai falar assim, com certeza esse produto é bom. E tem um outro ponto que é, melhor do que eu falando, é a Anvisa falando. Se a Anvisa está colocando selo em quem não é indicado para ser consumido diariamente, e o Danette está sem selo, vai me ajudar bastante, né? Porque eu tenho um terceiro falando isso. Mas realmente não é fácil. Mas eu acho que quando você fala que isso é da empresa, né? Fala assim, olha, a minha empresa tem esta regra, tudo que sai daqui tem que estar dentro dessa regra. Isso vai ajudar. De novo, para quem não tem todo esse recurso para fazer tudo que a Danone faz, tem alguma dica que você possa dar para aquele pequeno empreendedor, por exemplo, para aquela senhora que decidiu fazer bolo ou algum alimento preparado ali de forma artesanal? Que cuidado ter que as pessoas podem aprender com essa experiência enorme da Danone, por favor? Olha, eu falo sempre que a gente tem que partir do consumidor. Então, para a pessoa que está fazendo o bolo, para quem que ela está fazendo? Né? O que essa pessoa valoriza? Porque isso é importante. Às vezes você está querendo fazer grandes fotos produzidas para o seu Instagram e talvez o seu consumidor está muito mais preocupado com sabor. Estou falando qualquer coisa aqui. Muito mais. Será que talvez eu investir mais numa coisa de amostragem, de experimentação pelo meu bairro, não seria mais interessante? Eu fazer um processo de sampling com aquele que já tem bastante distribuição no seu bairro, na sua cidade. Falar, leva junto esse meu amostra de um bolinho, de um brigadeiro, de alguma coisa, né? Então, eu acho que você tem que entender, de novo, a partir do consumidor, entender para ele o que valoriza. Agora não. Normalmente, o target que eu estou tendo aqui é um target que está muito no Instagram, está muito selecionando por foto. Vamos para isso e vamos entender o que é a foto do meu produto, né? Num bolo eu imagino que seja brilho, textura, detalhe, ingrediente. Então eu acho que é isso. De novo, eu acho que é isso. Não tem dinheiro, tudo bem. Vamos juntar aqui 10 pessoas, 20 pessoas, bater um papo, fazer uma pesquisa que seja, de novo, não estatisticamente válida, para que você vá a partir deles. Senão a gente tende a errar muito. Mas tem também um ponto para a Danone aprender com esses pequenos empreendedores, que é, em geral, o carinho como aquele alimento é preparado. Isso dá uma credibilidade, isso, né, aproxima do consumidor final, Não, né? dá muito. A gente tem muito desafio
Porque quando você fala de Danone, ela parece uma grande instituição, até sem pessoas, né? Quase parece uns robozinhos, assim, produzindo. Então, como é que a gente humaniza isso? Como é que a gente fala que por trás da Danone a gente tem os Danoners? Mas isso é muito mais difícil pra gente. Danoners, assim são chamados os colaboradores. Isso, eu sou uma Danoner. É isso. Perfeito. Ana Cis, muito obrigado pela sua participação. Obrigada Hoje a você no Gente que Faz, convite. um Gente que Faz especial, falou de alimentação saudável, uma marca importante mundialmente como é a Danone. Gente que Faz volta na próxima semana. Até lá.